Boa noite, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série dos arcanos maiores do tarô? Já estamos acabando, estamos na reta final. Vou começar esse vídeo avisando, relembrando vocês, na verdade, de que logo no começo da série dos arcanos maiores, eu não estava respeitando a sequência numérica, né? Então, o que aconteceu? Perdão. Tiveram alguns arcanos que eu inverti um pouco, trouxe um pouco antes, e aconteceu exatamente isso com dois arcanos maiores, o Sol e a Lua, respectivamente a Lua, arcano maior 18, e o Sol, arcano maior 19. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem tiver curiosidade clicar e assistir esse vídeo, que é um vídeo mais antigo, onde eu falo desses dois arcanos, ok? Então, não vou falar do Sol, não vou falar da Lua, vou deixar o link para quem tiver curiosidade clicar e assistir esse vídeo antigo, onde eu falo sobre o Sol e a Lua, e vou pular para o arcano número 20, arcano maior número 20, chamado de o julgamento, ou o chamamento, ou o chamado, e em algumas versões mais raras, eu diria, do tarô, o renascimento, tá? O mais tradicional, gente, existem inúmeras versões de tarô. Quando eu falo mais tradicional, eu tô sempre me referindo, assim, àquele que mais se assemelha ao tarô de Marsella, que é o tarô, digamos assim, clássico, tradicional, que foi aquele encontrado na França, né, no século, se não me engano, no século 11 ou 12. Eu conto isso para vocês também num vídeo bem antigo, quando eu começo a falar do tarô. E o tarô de Marsella foi, então, assim, a base, né, da taromancia na Europa, a partir do comecinho da Idade Média. E o tarô que geralmente a gente joga, que a gente usa, atualmente, pelo menos aqui no Brasil, a maioria descende dessa linhagem do tarô de Marsella. Então, aquelas características, aqueles símbolos, aquelas figuras que constituem os arquétipos por trás dos arcanos maiores do tarô de Marsella, eles acabam sendo mais preservados em alguns decks e menos preservados em outros decks. Então eu vou usar um deck que preserva os principais elementos do tarô de Marsella para trazer para vocês a principal simbologia que está por trás desse arcano, tá? E então eu vou usar o deck do White, tá? Que é bem tradicional. Vocês estão vendo aqui. Eu vou até mostrar outros decks para vocês, mas vocês estão vendo assim que já muda, né, um pouco. Alguns mudam muito, né, a configuração dos elementos. No tarô mitológico existe uma referência aqui, né, porque a gente está vendo as mumiazinhas ressuscitarem, né? Olha, no tarô dos druidas, no deck dos druidas, é uma das cartas aqui, é um dos tarôs que vai chamar o chamamento ou o julgamento de renascimento, tá? Mas vocês viram que tem, assim, muitos elementos diferentes, então eu vou me pautar no mais clássico que eu tenho aqui, nesse momento, para mostrar para vocês, que é o tarô de White. Existe uma conotação cristã? Tá, existe. Realmente, se a gente parar para perceber, é um anjo, né? No tarô de Marsella, a gente está falando especialmente do anjo Gabriel, que na Bíblia é o anjo responsável pelas anunciações, né? Pelos chamados. Foi o anjo Gabriel que falou num sonho com Mohammed, que é Maomé. Foi o anjo Gabriel que anunciou a vinda de Jesus Cristo para Maria, né? Então o anjo Gabriel, ele é uma referência cristã de um anjo conectado a essa questão de comunicação, né? Ele comunica as coisas. Então aqui a gente tem uma referência ao anjo Gabriel, que rompe dos céus com uma trombeta
anunciando alguma coisa. Tanto é que a carta, como eu falei para vocês, em alguns decks se chama o chamamento ou chamado. E na hora que ele está anunciando, se vocês pararem para perceber, são pessoas levantando do túmulo, né? Então, por que eu falei que tem uma conotação cristã? Porque lembra muito a história do Apocalipse, né? Do arrebatamento, onde as pessoas vão ser chamadas para renascerem, né? E aí sim serão julgadas pelos atos que cometeram, para ver o que vai virar delas a partir dali. Se elas vão condenar em algum lugar, em uma instância, uma dimensão de uma vibração mais baixa, ou se elas vão continuar progredindo, evoluindo aí no caminho evolutivo. Então existe sim essa referência, essa conotação cristã nesse deck e nos decks que vão seguir a tradição do tarô de Marsella. Mas a gente pode abstrair dessa simbologia e buscar uma perspectiva muito mais ampla, desconectado de um aspecto religioso, tá? E aí eu vou entrar nisso, exatamente nisso agora com vocês, e vocês vão perceber como essa carta, como esse arcano é bonito e como esse arquétipo, né, que o julgamento traz, ou o chamamento, ou o renascimento, é bacana. Se vocês perceberem, a gente tem uma figura feminina, pelo menos em destaque, né? Uma figura feminina, uma figura masculina e uma figura que parece ser a figura de uma criança aqui no meio. Fazendo exatamente se referindo exatamente o filho deste pai e dessa mãe, digamos assim. Essa criança é o nosso eu. E esse pai e essa mãe são os nossos pais, são os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade da parte materna e da parte paterna, mas são também as nossas próprias forças internas, a nossa força feminina e a nossa força masculina. E na medida que o anjo anuncia o julgamento, ou a revelação, ou o chamamento, o que ele está querendo fazer é levantar a gente desse túmulo, desse sono, dessa dormência, né? Para despertar para a realidade, para despertar para as coisas, avaliar as questões com mais clareza, com mais objetividade, com mais realidade, com mais assertividade, usar das habilidades masculinas e femininas, buscar também no nosso repertório ancestral, tanto da linhagem materna quanto da linhagem paterna, e aí sim fazer um julgamento, tecer um discernimento mais assertivo, menos ilusório, acerca das coisas que estão acontecendo comigo, tá? Então, assim, é o meu despertar. O ser que está morto, o ser que está dormindo, o ser que ainda está no túmulo, ele não está tendo condição de ter essa perspectiva de realidade. Ele está vivendo uma ilusão. Ele não sabe discernir. Ele não sabe exercer o julgamento correto das coisas. O ser desperto que ouve esse chamado do divino, ele vai avaliar todo o repertório dele, vai ouvir esse chamado divino e aí sim ele vai fazer uma síntese, primeiro uma análise e depois uma síntese e chegar a uma conclusão, e uma conclusão com mais clareza, uma conclusão de quem está desperto, de quem está consciente e não de quem está dormindo. Quando eu falo de referências e forças paternas e maternas, linhagem materna, linhagem paterna, ou mesmo forças internas masculinas e femininas, a gente está falando do poder de expansão e do poder de restrição também. O pai, a figura paterna, e nesse sentido o sol também, e vocês vão ver no vídeo que eu estou deixando o link aí embaixo, ele sempre é aquela força que vai estimular a nossa expansão.
O pai é aquele que fala, vai lá, filho, vai com coragem, vai com tudo, sem medo, sobe na bicicleta sem rodinha e vai, se cair não tem problema, levanta, a vida é assim mesmo, né? O pai, ele estimula, ele bota fogo, ele tem essa força expansiva. E a mãe é aquele assim, filho, sai com casaco. Não, peraí, você ainda não tá pronto para andar sem rodinha. Vamos fazer o seguinte, anda com uma rodinha de um lado e sem rodinha do outro. Ou então você vai sem rodinha, mas você coloca a joelheira. Filho, será que não é melhor você avaliar se realmente é por aí? Quer dizer, é uma força mais restritiva, é uma força de mais cuidado. Não tem nada de certo e errado, de positivo e negativo, não é nada disso. São forças necessárias. O nosso equilíbrio nasce exatamente da ponderação de expansão com restrição. Expansão do quê? Expansão de tudo que eu posso ser, de tudo que eu posso conquistar, de tudo que eu posso chegar a ser, de tudo que eu posso desenvolver, e restrição naquilo que não me pertence, daquilo que não é para mim, daquilo que talvez ainda não seja o momento, daquilo que talvez não seja adequado perante as circunstâncias. Então, esse equilíbrio, esse jogo, né, essa dialética, ela é necessária para que a gente faça um julgamento mais assertivo das coisas, para que a gente desperte. Para quê? Para o chamado divino, que é o chamado da evolução, que é o chamado do progresso, que é o chamado da elevação dos nossos valores, das nossas virtudes, né? Então, basicamente, toda a simbologia por trás desse arcano maravilhoso, né? Vamos acordar, vamos despertar, vamos olhar para a realidade como ela é, com equilíbrio, ponderando, e aí sim a gente entra no fluxo desse chamado divino. Lembrando, lógico, que acho que vocês sabem, se não sabem, vou contar para vocês, o significado da palavra apocalipse é exatamente revelação. Então, assim, apesar de, às vezes, a pessoa botar uma conotação aí de apocalipse ser uma coisa meio infernal, diabólica, de destruição, porque tudo vai ser destruído, tudo... Não é bem isso. A gente está falando da revelação, a gente está falando da anunciação, a gente está falando de separar joio do trigo, a gente está falando de caírem os véus de Maia, os véus da ilusão, e a gente poder despertar e acordar para uma realidade, tá bom? Então, esse é o nosso arcano 20. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp ou fazer perguntinhas aí na parte de perguntinhas aí do vídeo, né, onde a gente conversa pelo YouTube. E lembrando que arcano maior 18, Lua, e arcano maior 19, Sol, eu já gravei o vídeo lá atrás e vou deixar o link para vocês na descrição, para quem tiver curiosidade de assistir de novo ou assistir pela primeira vez, tá bom? Garanto que vale a pena também. Um beijo muito grande, até a próxima. Tchau, tchau.